E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu irei comentar mais uma vez sobre Backrooms aqui pra vocês. Pois é, já é o que? A terceira vez que eu falo de Backrooms aqui no canal? Fora os shorts? Pois é. Porém, o primeiro vídeo aqui no canal sobre Backrooms foi sobre a história completa das Backrooms do Kane Pixels, enquanto o segundo vídeo foi eu contando as diferenças das Backrooms do Kane Pixels pra Wikidot. E agora, pra engatar no hype do filme que acabou de sair nas plataformas de streaming, eu resolvi contar pra vocês a história completa da timeline das Backrooms do Kane Pixels. Contar de forma resumida todos os acontecimentos em ordem cronológica, pra vocês finalmente entenderem de vez esse universo misterioso. Mas enfim, vocês estão prontos pra embarcarem nessa? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos e sem muita enrolação, bora pro vídeo! Bom, vamos começar lá do começo, especificamente no ano de 1931, em que o personagem Ivan Beck nasce. Que, pra quem não sabe, Ivan Beck é considerado pelo próprio Kane Pixels como o protagonista e antagonista da sua série, que tem um papel muito importante pro descobrimento das Backrooms. Mas enfim, Ivan Beck nasceu em Karlovy Vary, uma cidade localizada na antiga Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca. O que significa que muito provavelmente Five Nights with Frogs e Backrooms se passam no mesmo universo. Enfim, entre os anos de 1931 até 1937, Beck junto de seus pais acabaram imigrando para os Estados Unidos, e por enquanto é apenas isso que sabemos da infância de Ivan Beck. Então temos um salto para 1972, quando Ivan Beck já tinha seus 41 anos de idade, se formando como cientista e consultor de laboratório. Mas enfim, o ano de 1972 ocorre os eventos do episódio da série chamado de Overflow, em que nele vemos uma voz de fundo, muito provavelmente vindo de um rádio, noticiando negociações de paz entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, enquanto mostra a cena das cidades e do laboratório de Beck, até que então do nada, tudo começa a sobrecarregar e uma luz verde começa a dominar o local. E vocês sabem muito bem que a luz verde no universo do Kane Pixels são as Backrooms se expandindo. Quem lembra do meu último vídeo tá ligado. Mas então o que significa tudo isso? Significa que nesse ponto da história o Ivan Beck finalmente descobriu as Backrooms, finalmente. Pois um ponto importante a se citar é que as Backrooms não foram criadas, e sim descobertas, palavras do próprio Kane Pixels. Vou repetir de novo para vocês entenderem bem, nem o Ivan Beck e nem a A-Sync criaram as Backrooms, eles só descobriram, elas já existiam antes deles saberem delas. Bom, mas por que todos os equipamentos do Ivan Beck começou a sobrecarregar do nada? Bom, é porque em 1972 aconteceu uma tempestade solar real, que danificou vários equipamentos eletrônicos da época, e no universo da série essa tempestade solar aconteceu na mesma hora que o Ivan Beck estava fazendo experimentos nesse episódio, e muitos teorizam que essa tempestade solar deixou ele cego de um olho, porque nas imagens promocionais do personagem aparece alguma coisa no olho dele, enfim. E o que era esse experimento? Bom, muita gente teoriza que essa tempestade solar foi o estopim para a dimensão das Backrooms se colidir com a nossa de vez e começar a se expandir sem parar. Isso explicando aquela luz verde que rola no episódio. Como se as Backrooms finalmente estivessem 100% entre nós. Chegamos então em 1982, em que o Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, construiu e testou uma versão protótipo de um suposto portal, muito provavelmente a mando de Ivan Beck, que depois de descobrir as Backrooms, ele tentou a qualquer custo acessar de novo construindo portais. E então pulamos para 1983, em que a A-Sync Research Institute, ou o Instituto de Pesquisas A-Sync, foi fundado finalmente pelo físico Lawrence Altman, como é mostrado em um jornal no filme das Backrooms. E então, sem perder tempo, a A-Sync começa a financiar experimentos envolvendo aquele mesmo portal. Projeto esse que foi nomeado de KV-31, que eles constroem o famoso sistema de distorção magnética de baixa proximidade. Ou simplesmente portal. Que pro público era vendido como um lugar que fazia máquinas de ressonância e armazenava coisas, objetos, mas na realidade servia para investigar as Backrooms e entender melhor sobre o local. E então, finalmente, em 1988, a A-Sync inicia seus testes envolvendo o sistema de distorção de baixa proximidade. E então, em 1989, a A-Sync faz seu último teste, conseguindo finalmente rasgar a realidade e abrir um portal definitivo para as Backrooms.
a abertura desse portal apenas intensificou mais ainda a colisão da nossa realidade com as Backrooms, causando inclusive terremotos que aconteceram na vida real, como por exemplo o terremoto de Loma Pietra de 1989. Eu gosto dessa mistura de ficção com a realidade que o Kane Pixels faz, ele pega a coisa da obra dele e mistura com a vida real. Eu acho muito bacana. Mas enfim, depois da abertura ter sido um sucesso, a Async começou finalmente a liderar expedições nas Backrooms para poder explorar, investigar e pesquisar melhor. Porém, depois do sucesso da abertura do portal, o número de desaparecimentos começou a subir gradativamente, tendo seu pico no começo dos anos 90. Isso acontece porque, de alguma forma, influenciado pelo portal, começaram a se abrir portais aleatórios no mundo, chamados de Zona Nula. Pequenos portais aleatórios que se abrem tanto no chão quanto nas paredes, uma superfície falsa que, atravessando, você adentra as Backrooms. Nesse ponto da linha do tempo é quando acontece mais coisas enfadonhas. Vamos lá, vamos começar primeiro por 1990, em que acontece várias coisas importantes na história, como por exemplo, várias expedições da Async, como por exemplo o episódio de pessoas desaparecidas, em que acontece finalmente a descoberta do mofo e das bactérias, que se alastram em corpos das vítimas que caíram nas Backrooms. Também acontecem os eventos de vídeo informativo, especificamente no mês de março. Por que eu estou especificando o mês? Bom, é importante para a lore, vamos lá. Nesse vídeo, como vocês sabem muito bem, Peter Tent, que é um dos cientistas da Async, estava comandando uma expedição nas Backrooms junto com seus colegas, até que então Peter do nada é teleportado de forma bem bizonha. Ele é teleportado para 2 meses no futuro, em que depois de ser teleportado ele anda mais um pouco, encontra uma base da Async e é encontrado com alarmes ecoando. Em paralelo a tudo isso, acontecem os eventos do episódio Motion Detected, em que a Async instala câmeras de segurança para estudar as formas de vida que aparecem no complexo, detectando criaturas bizarras não identificadas. E em poucos meses acontece o episódio Pitfall, em que o personagem Marv, junto dos seus 3 colegas, encontra uma sala nas Backrooms cheia de buracos e uma porta misteriosa, em que Marvin acaba caindo em um buraco e adentrando em uma nova área do complexo. Andando um pouquinho, ele acaba encontrando uma nova área, que acaba também encontrando uma criatura que tem a habilidade de imitar vozes e grunhidos humanos. Mas Marvin felizmente consegue fugir e escapar a tempo. E então chegamos no mês de maio, em que Peter Tent foi avistado em uma das instalações da Async com alarmes ecoando, sendo encontrado 2 meses depois do seu desaparecimento. Tá vendo por que eu citei o Peter Tent agora há pouco sobre ele desaparecer 2 meses no futuro? É porque ele reapareceu agora, 2 meses depois. Ai. Eu espero que não tenha ficado confuso, porque eu realmente escrevi isso no roteiro. E então acontecem os eventos do episódio Reunion, em que Marvin e mais 2 colegas, chamados Joe Randall e Mark, viajam para uma nova sala que descobriram no complexo, com o próprio Peter Tent aparecendo completamente maluco, tomando a arma de Mark e atirando nele e fugindo do complexo. E Peter Tent tentando fugir das instalações da Async, acaba fugindo do prédio, caindo de um precipício e falecendo na mesma hora de queda. Mas muitos acreditam que essa não foi a causa da morte real de Peter Tent, que na verdade ele foi finalizado por alguém para tentar apagar os rastros e os vestígios de que ele realmente estava vivo, pois eles mentiram para a família do Peter que ele estava morto, mas na verdade ele estava vivo até agora, que morreu de verdade. E então nesse mesmo tempo rolam os eventos do episódio Static Dead End, em que eles finalmente exploram o que tem naquela porta das salas dos buracos, e é uma sala mais bugada com paredes esticadas e móveis atravessando tudo. Então finalmente chegamos nos eventos do filme Backrooms, exatamente, se passa em 1990. Filme esse que foi dirigido pelo próprio criador da série do YouTube, o Kane Parsons, conhecido como Kane Pixels, em que acompanhamos a Lori Clark, um dono de uma loja falida que tem sérios problemas com álcool e raiva, morando na sua própria loja depois de ter sido expulso de casa pela sua ex-mulher, por conta de bebida, e uma briga enfadonha, e que para tentar melhorar de vida, tanto com seus amigos que são seus funcionários da loja, Clark se consulta em uma psicóloga chamada Mary, que tem uma história tão trágica quanto a dele. E então certo dia Clark acaba encontrando uma zona nula nos fundos da sua loja, e então ele acaba adentrando o complexo. Então, como uma pessoa solitária, ele acaba ficando fissurado pelo local, mapeando tudo de bizarro que encontra lá. E em contrapartida, a gente acompanha também um pouco da história de Mary, que tinha sérios problemas pessoais envolvendo o trauma de infância, pois Mary tinha uma mãe maluca que sofria de transtornos psicológicos. Mary acabou ficando sozinha depois de sua mãe ter sido internada em um sanatório, sendo provavelmente o motivo dela ter se tornado uma psicóloga, para tentar entender a mente de pessoas que ficam igual à mãe dela. Então, depois de adentrar as Backrooms, Mary acaba encontrando Clark, ele então a sequestra, e eles passam a tentar entender como funciona o complexo.
bem mais que os cientistas da Sync, porque o Clark explica muito bem, em que o Clark teoriza que as Backrooms são uma dimensão paralela que tenta imitar a nossa, tentando copiar e se lembrar das coisas da vida real, mas falhando miseravelmente, como se fosse uma IA defeituosa. O que eu sinceramente acho um paralelo bem interessante, porque o ChatGPT, quando cria imagens e vai replicando e replicando a mesma imagem, ela começa a ficar muito amarelada, igualzinho as Backrooms quando tenta se lembrar de algo. Então Clark apresenta as criaturas que são o foco desse filme, que o Kenny Pixels apelidou elas de Still Life, que são tentativa das Backrooms de tentar replicar um ser humano, mas sem sucesso, deixando todo deformado. E esse nome, Still Life, que traduzindo fica natureza morta, vem de um estilo de arte muito conhecido, que é basicamente fazer pinturas que você pinta quadros de coisas inanimadas, como plantas, frutas, objetos e por aí vai. Em que você representa um objeto inanimado e sem vida, porém dando vida a ela através da arte, assim como uma Still Life. Fazendo um paralelo genial com as criaturas do filme, pois apesar de algumas serem agressivas e outras não fazer nada, elas apenas existem, assim como móveis, assim como objetos e frutas, assim como naturezas mortas. E então, depois de tentar soltar Mary, a Still Life do próprio Clark aparece e o finaliza, e então Mary consegue escapar. Então Mary é finalmente resgatada pela Sync e interrogada por Phil, um cientista que estava investigando Clark. Mary pergunta a Phil quando que ela vai poder voltar pro mundo real. Phil diz que não sabe a resposta, e então ela fica conformada que nunca vai sair de lá, assim com sua Still Life nascendo finalmente, pois essas Still Lifes nascem a partir de um trauma, ou do nada mesmo. Graças a Deus terminou os eventos de 1990, esse ano aconteceu muita coisa. Vamos agora para 1991, em que os eventos do primeiro episódio da websérie chamado de Found Footage acontecem, que o próprio Kenny Parsons gravando, que provavelmente era um projeto escolar, acaba caindo em uma pequena zona nula bem abaixo de seus pés, caindo finalmente no complexo, e então ele vai explorando aos poucos e acaba encontrando uma criatura bizarra, chamada de Life Form, ou a forma de vida, ou como a fandom de Backrooms conhece, bactéria, monstro esguio que tem a habilidade de imitar sons humanos, que provavelmente tem origem bacteriana ou de fungos, já que foram encontrados uma cepa mutante de uma bactéria que fica dentro da gente, chamada de Rei Bacillus. E toda essa composição de cepa mutante foram encontrados nos corpos das vítimas que caíram nas Backrooms, como eu mostrei nas expedições anteriores. No final, a criatura captura o Kenny Parsons e então a câmera atravessa uma parede que cai de volta para nossa realidade. Agora, pulando para 1995, acontecem os eventos de Found Footage 2 e Found Footage 3, em que na ordem cronológica, o primeiro sendo a Found Footage 3, em que acompanhamos um personagem chamado Ravi gravando o seu dia a dia, em que ao investigar sua casa, parecendo que tinha alguém que entrou na sua casa, ele então adentra o porão e acaba sendo sugado pelas Backrooms, que depois de muita exploração, ele acaba encontrando uma outra Still Life, que o persegue arduamente, mas ele consegue escapar e depois acaba encontrando uma casa curiosa, que consegue conversar com o pai de família do outro lado, como se o pai estivesse na nossa realidade e o Ravi ali nas Backrooms, conversando através de uma zona nula. E depois de pedir muita ajuda, esse pai, que provavelmente é do futuro, acaba sendo sugado também para as Backrooms. Então, sem esperança, Ravi acaba ficando sozinho enquanto a bateria da sua câmera acaba. Então acontecem os eventos da Found Footage 2, em que acompanhamos uma moça não identificada que acaba encontrando uma zona nula na sua garagem, que depois de alguns testes, ela acaba caindo nas Backrooms também, que depois de muita exploração, ela acaba encontrando um carro amassado na parede, e alguns passos pra frente, ela se dá de cara com mais uma bactéria, mais uma vez comprovando que a criatura provavelmente tem origem bacteriana através dos corpos das vítimas, pois provavelmente o dono do carro acabou andando um pouquinho, falecendo naquele quarto, e então a criatura surgiu. E então, fugindo da criatura, a moça tenta se esconder arduamente, a moça acaba sendo tomada por uma luz verde, que é nada mais nada menos que as salas das Backrooms se expandindo, e depois desse momento a gravação dela acaba, e não sabemos o que acontece com ela depois disso, mas eu acredito fortemente que nessa ela faleceu. E para fechar com chave de ouro, sendo apenas uma especulação, os anos entre 2007 e 2009 é provavelmente o acontecimento em que o pai de família conversa com Ravi na Found Footage 3 e acaba sendo sugado para as Backrooms. Eu disse para vocês, né, que esse pai muito provavelmente era do futuro, e muitos teorizam que ele era dos anos 2000, mas é apenas uma teoria, não temos uma data confirmada ainda. E fica aqui também uma menção honrosa ao ano de 2022, em que vemos um cartaz chinês de um hospital datado de 2022 na Found Footage 3, sendo até o momento a data mais perto do futuro que temos até então.
Bom, mas eu acho que é isso. Esse é o universo construído por Kane Parsons, que ainda está em desenvolvimento. As Backrooms do Kane Parsons. E o filme foi tão sucesso que tem chance alta de estarem produzindo já o segundo, que eu tô bem curioso, eu tô bem empolgado também, já que eu tô muito curioso para ver sobre o Ivan Beck, as bactérias e muito mais sobre o complexo, sobre as Backrooms em si. E eu imagino que uma hora ou outra as Backrooms pode simplesmente tomar conta da nossa realidade e se misturar com o nosso mundo, se tornando basicamente um apocalipse de paredes amarelas e luzes fluorescentes. Enfim, eu tô completamente viciado no universo das Backrooms do Kane Pixels e eu tô doido pro futuro da série. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!